Senhoras e senhores, no vídeo de hoje vamos exercitar previsões de acontecimentos tanto para a Web 3.0 quanto para o mercado de criptomoedas. E aqui nós vamos destacar 10 tópicos que nós vamos discutir a partir de agora. Eu sou Milton Mendes, bem-vindo ao Negócios Tech. E no vídeo de hoje vamos destacar um pouquinho, vamos salientar o que é a Web 3.0, para você que ainda não sabe, e na sequência vamos destrinchar aí 10 tópicos que podem evoluir no ano de 2022, e é importante que você saiba, porque acompanhar tendências, e se as tendências acontecerem, significam bons negócios, ok? E aí, para começar explicando o que é a Web 3.0, a gente vai voltar um pouco mais atrás. Para entender a Web 3.0, você precisa entender o que é a Web 1.0 e depois a Web 2.0. A Web 1.0 foi aquela que, meados do começo do século, anos 2000, em que nós tínhamos sites, e sites eram catálogos, que você entrava, viam coisas, comprava coisas, e simplesmente era um catálogo digital em que você poderia adquirir bens. Próxima década, no começo dos anos 2010, deu-se início à Web 2.0, em que promoveu a integração do usuário com a internet, e aí a gente pode colocar como um grande exemplo as redes sociais, em que usuários interagiam e formavam comunidades, como por exemplo no Orkut, em relação a assuntos em que eram afins, e aí você tinha a comunidade e o correlacionamento entre pessoas que usavam a internet. E é nessa fase que a gente está, maior parte do processo da internet agora. Hoje, você que consome conteúdo em rede social, você que assiste YouTube, hoje isso é Web 2.0. Qual que é a questão aqui? A questão as pessoas produzem conteúdo, as pessoas vendem produtos, mas quem está consumindo não tem uma contrapartida nesse sistema. E é o que a Web 3.0 vem a contribuir, a mudar, que é basicamente que todas as partes envolvidas no processo têm algum ganho. Então, é o que está acontecendo agora, por exemplo, em relação aos jogos NFT. Os jogos NFT, você adquire um personagem NFT, mas também é recompensado por jogo, por missões, e também faz parte da economia do jogo, adquirindo e vendendo itens. Então você, como partícipe do ecossistema, nesse caso da economia do jogo, também tem os seus ganhos. E aí você também tem participação em toda a economia, e aí você também tem rendimentos. É isso que está acontecendo agora. Então a Web 3.0 visa promover a evolução desse sistema, e já está acontecendo com alguns projetos. E aí agora a gente vai destacar 10 itens que podem acontecer em 2020, mirando principalmente o mercado de criptomoedas e a Web 3.0. A primeira coisa, primeiro item é a escalabilidade da Ethereum vai melhorar, mas outras blockchains de camada 1 terão crescimentos relevantes. Nós já vimos isso em 2021, com o crescimento das finanças descentralizadas, houve uma necessidade de um maior número de transações, e a rede da Ethereum, a principal, a Ethereum 1.0, não estava preparada para assimilar toda essa demanda. O que aconteceu? Lentidão na rede, demora nas transações, e com isso, altos custos de transação, porque havia muita transação para pouco espaço de rede processarem as transações. Com isso, o preço subiu. Isso abriu um gap para o surgimento de novas blockchains, e é aqui que a gente está querendo dizer, por exemplo, vamos colocar aí a Solana, a Avalanche, a Phantom, Harmony One. Então todas essas blockchains tiveram crescimentos muito grandes em 2021, porque a necessidade de resolver esse problema da Ethereum ocasionou o surgimento de novas plataformas blockchain, e aí entra em questão também a questão de que essas redes de uma nova geração são mais rápidas e comportam um maior número de transações a um custo mais baixo. Então, por isso que essas redes tiveram um grande crescimento e continuarão crescendo em 2022, mas a Ethereum, principalmente se a Ethereum 2.0 der certo, inclusive eu fiz um vídeo sobre se Ethereum vai superar o Bitcoin em 2022, vou deixar aqui até no canto superior direito.
Então, se a implantação da Ethereum 2.0 der certo, é possível que nós tenhamos uma melhoria na escalabilidade da blockchain, ok? Segundo ponto, a segunda tendência para 2022 é que haverá uma melhoria na interoperabilidade das camadas 1 e 2 da blockchain. As aplicações da camada 2 surgiram como a solução para processar transações mais rápidas a um custo mais baixo, como está acontecendo agora em relação ao uso do Bitcoin em El Salvador. Nós sabemos que o Bitcoin é uma rede muito segura, mas também muito lenta, porque o algoritmo Proof of Work ele requer um poder computacional para validar as transações muito alto. Consequentemente, a camada principal do Bitcoin é muito lenta. E também, já que tem muitas transações, assim como da Ethereum, que eu mencionei no item anterior, ela é cara para se realizar as transações. Com isso, adotou-se soluções na camada 2, como por exemplo do Bitcoin, a Lightning Network, que é usada em El Salvador, para processar principalmente microtransações. Quando você vai fazer uma compra em uma lanchonete ou fazer outros tipos de compra, você faz transações através de uma carteira que opera na camada 2, ou seja, fora da camada principal, e aí você tem o ganho em velocidade e um menor custo de transação. Finalizada a transação, essa transação é enviada novamente para a camada principal. Então espera-se que em 2022, e aí também a Ethereum tem uma solução que é Immutable X, que funciona para comércio NFTs, então espera-se que, primeiro, haja mais soluções em relação a isso e que a conectividade entre a camada 2 e a camada 1 seja mais ágil e mais simples, ok? Como terceiro item, aqui um conceito um pouquinho mais complicado, que são aquelas soluções de prova de zero conhecimento. E aí a gente vai ver o aumento dessa tecnologia em 2022, como por exemplo os protocolos zk-Sync e Starknet. Mais uma vez, a questão da obstrução da camada 1 das blockchains requer novas soluções, e as soluções de zero conhecimento já existem e ajudam a resolver esse problema. E a gente vai ter um aumento das procuras dessa tecnologia em 2022, principalmente focada em privacidade, que é o que a gente não tem muito apurado para as outras camadas que não a principal. Então isso provavelmente vai ser integrado também àqueles KYC, que são as verificações de identidade que já são usadas para os aplicativos de lançamento de projetos. E aí, como quarto item, é uma coisa que já vem acontecendo, como eu disse, para launchpads, que são as plataformas de lançamento de criptomoedas, as verificações de usuários, processos de verificação para saber se você é você mesmo, eles serão mais apurados, melhorados e integrados a outros serviços. E o que nós podemos ver futuramente é que sejam criados pools separados e diversos de bancos de verificação de usuário para que as transações sejam mais seguras, tanto para o usuário quanto para a plataforma. Junto com a evolução do KYC, que é a verificação de identidade do usuário, surgirão em 2022 também o aumento do interesse das instituições pelos aplicativos de finanças descentralizadas, principalmente instituições tradicionais, bancos, e aí o interesse surge porque são plataformas simples de concepção e também que tem custos de transação, de operação mais baixos do que o sistema tradicional. Então, não se assuste se você ver grandes instituições financeiras e bancárias buscando soluções DeFi. E aí, como consequência, o número 6, eu trago para vocês que surgirá o seguro para finanças descentralizadas. Assim como você tem o dinheiro no seu banco hoje, e ele de certa forma, você paga lá um seguro e seu dinheiro está assegurado, com o aumento do interesse de empresas e instituições pelas finanças descentralizadas e pelos protocolos de finanças descentralizadas, isso também será mais alvo dos hackers e ocorrerão mais tentativas de roubo de recursos. Portanto, um seguro para as finanças descentralizadas será importante de 2022 para frente, e é provável que surjam aplicações nesse sentido. O número 7, eu trago como a popularização do NFT, surgirão comunidades
relacionadas a esse assunto e elas rivalizarão com as comunidades criadas principalmente em redes sociais em relação à Web 2.0. Então, como os NFTs farão parte tanto de uma identidade visual como um passaporte para o que a gente está chamando agora de metaverso, eles continuarão aumentando a sua relevância em 2022 nos próximos anos e, com certeza, a posse de NFTs e as comunidades formadas em torno deles rivalizarão com as redes sociais tradicionais atuais. Então, como número 8, as grandes empresas que ainda não estão participarão ativamente dos metaversos e das NFTs. Tem-se percebido que os NFTs, as parcerias que têm se firmado, têm se mostrado bastante efetivas no que diz respeito principalmente a marketing e a fidelização. Então, grandes empresas, não se assuste, procurarão um metaverso e também farão parcerias de lançamento de coleções de NFT para ampliar a experiência do seu público e para os seus clientes. Então a gente vai ver cada vez mais, nós vimos recentemente algumas parcerias, como por exemplo da Nike, da Adidas, para criar seus próprios metaversos e com isso oferecer experiências para os seus produtos. Isso vai ser cada vez mais evidente em 2022. Então, como número 9, eu destaco aqui que empresas tradicionalmente da Web 2.0 irão despertar e irão querer aderir à Web 3.0. Um dos eventos mais marcantes recentemente foi a mudança da postura e até do nome da empresa do Facebook para Meta. E isso não é à toa. A empresa planeja deixar de dar tanta ênfase às redes sociais para começar a dar ênfase no metaverso que faz parte da Web 3.0. Então nós vamos ver mais empresas fazendo isso porque elas percebem que a Web 3.0 é sim o futuro da experiência da internet para usuários, empresas e negócios. Então, cada vez mais nós teremos a migração de empresas da Web 2 para a Web 3. E aí, como número 10, eu destaco a versão 2 das organizações autônomas descentralizadas. As DAOs já existem, mas elas vão evoluir no sentido de terem mais abrangência e mais participação na vida dos usuários. E aí a questão é a seguinte, mais pessoas se juntarão a organizações autônomas descentralizadas e aí haverá uma redefinição do que é o emprego hoje, que tem um salário fixo, um vínculo. Então as pessoas vão se juntar às DAOs 2.0 e aí muito provavelmente haverão empregos em que em vez de salários oferecidos podem ser oferecidos tokens daquela organização. Parece muito distante, mas isso já está acontecendo de forma tímida e 2022 promete ser um ano em que isso vai aumentar. É claro que em relação a isso há muitos desafios pela frente, como por exemplo administrar uma folha de pagamento, administrar e oferecer benefícios e principalmente integrar a relação com as atuais empresas da Web 2.0. Então a DAO já concebida na Web 3.0 inevitavelmente vai ter uma integração com empresas tradicionais. Então dessas integrações surgirão aplicativos moldados e melhorados em relação às DAOs, inclusive na melhoria do funcionamento da própria DAO, que hoje ainda está em estágio inicial, mas é muito inevitável que isso tenha em 2022 uma evolução, por isso a gente menciona a versão 2.0. E aí, o que você achou das 10 coisas, tendências que podem acontecer em 2022 para a Web 3.0 e para as criptomoedas? Tem algum item que faltou e que você acha que vai acontecer? Por favor, deixe nos comentários o que você achou dos itens citados, se eles vão realmente acontecer, se você acha um absurdo, se você acha que é por aí mesmo, deixe nos comentários. Esse vídeo foi baseado numa publicação da Coinbase. A Coinbase é uma das maiores corretoras de criptomoedas centralizadas do mundo, então o que ela publica tem muito peso, então eu achei que foi relevante fazer esse vídeo para vocês. Quero te pedir, por favor, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative também aquele sininho para que você seja avisado quando um novo vídeo for disponibilizado. Aqui vídeos a partir de 2022, terça e quinta, e também aos domingos. Então 3 vídeos por semana, por enquanto.
Vamos ver como é que vai ser. E aí qualquer coisa a gente evolui. Siga-me também no perfil do Instagram, @omiltonmendes. Vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu fiz sobre a Ethereum. E se a Ethereum vai superar o Bitcoin em 2022. Muita informação lá, te convido a assistir. Eu sou Milton Mendes, esse é o Negócios Tech. Um abraço e falou!